O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os dois homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras mulheres que estavam com elas. Contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era um desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Aplaudamos com força. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você cantando com força. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos nos sentando e proclamando essa verdade. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra.
há poder no nome de... Juntos, proclamemos essa verdade. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível, Ele pode realizar. Sim, Ele pode. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a mim. O impossível a mim, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. Sim, Ele pode. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós. O impossível a nós, Ele pode realizar. Cantemos com toda a vontade. O nome de Jesus, o nome de Jesus, 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 Ele está vivo. Jesus, 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 ressuscitou. Jesus, Jesus, Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Se você já teve a graça, ou tiver a graça, e eu desejo que você tenha, de ir à Terra Santa e de chegar no Santo Sepulcro, lá você vai encontrar escrito estas palavras. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Meus irmãos, é muito bom ir ao Santo Sepulcro. É muito bom ter a graça de entrar. E a gente entra, é uma portinha baixa, em que todo mundo tem que se abaixar, não tem como.
É um cubículo muito pequeno, onde foi colocado o corpo de Jesus. É muito bom entrar lá dentro, mas a certeza da fé é essa: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Diga comigo: ressuscitou. E por isso, justamente, talvez você estranhe, no meio da riqueza dessas leituras todas, inclusive esse evangelho, eu escolhi um evangelho de ressurreição bem mais próximo de nós. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar Evangelho de São João, capítulo 11, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 38. João 11, 38. De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Nós estamos diante da ressurreição de Lázaro. Você sabe, as irmãs de Jesus mandaram avisá-lo que Lázaro estava muito doente. Só que Jesus, estranhamente, recebeu esse recado, mas ficou mais 3 dias naquele lugar, ensinando aos seus discípulos e à multidão. Até mesmo a palavra delas foi comovente: Senhor, aquele que amas está doente. Mas Jesus, que era tão sensível, diante dessa palavra, Senhor, aquele que amas está doente, ele não se moveu. Só depois de 3 dias, ele tomou a iniciativa de ir até Betânia, mas dizendo aos seus apóstolos e a todos os discípulos que estavam com ele: essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É estranho, mas aí estava a verdade. Essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Só que quando Jesus, depois daquele longo caminho que ele teve que fazer até chegar a Betânia, Lázaro já estava morto e já estava sepultado. E por que é que ele disse: essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela? E agora Lázaro está morto. Tanto assim que quando Jesus chega, ele leva uma espécie de repreensão de Marta, porque ela era muito sanguínea, muito ativa, muito dinâmica, muito sincera. Ela já vai dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido.
E agora, Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Chegou ao túmulo, era uma gruta fechada, com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Eu digo novamente, se você teve, ou se você tiver, e eu desejo muito que você tenha, a graça de ir à Terra Santa, você vai encontrar aquele jardim bonito, muito bonito. Você sente uma paz muito grande ali dentro, é todo arborizado, é todo florido, o jardim da casa de Lázaro. E nos fundos, pena que os muçulmanos, quando tomaram aquele lugar da Terra Santa, eles separaram do terreno que envolvia a casa de Lázaro e fizeram uma mesquita por sobre aquela sepultura. Porque a verdade é essa, eles vieram para tentar exterminar com todo o vestígio de Jesus, de modo que Jesus desaparecesse da mente, do coração, da lembrança, até o nome dele desaparecesse. Mas você vê, já se passaram tantos e tantos anos, séculos se passaram. Lá estão as mesquitas. Mas Jesus continua vivo e cada vez mais ele é conhecido e é exaltado. Você vê aquela sepultura? E ela foi feita do jeito dos judeus. Ela foi cavada na rocha, na pedra. E era assim. Primeiro, e você vai encontrar lá desse jeito, havia uma antessala, toda ela de pedra, porque foi cavada na rocha. Veja que trabalhão. Daí uma portinha bem baixa mesmo, em que a gente tem que se abaixar bem para poder entrar. Só que para entrar nessa portinha, para chegar à portinha, existem degraus entre a antessala e daí sim a sala sepulcral, onde se coloca o túmulo que ficava ali. Também ele é pequeno. Era o lugar para um morto. Ali existe uma lápide, como se fosse uma mesa, onde se coloca o defunto. Porque ali foi colocado Lázaro. Na frente da antessala, e esse era o costume, tudo foi fechado com uma enorme pedra, com uma pesadíssima pedra. E agora Jesus dá uma ordem, que aquelas pessoas que estavam ali, Jesus podia dizer que a pedra saísse, que a pedra rolasse, mas não, ele deu uma ordem para aquelas pessoas que estavam ali, porque elas podiam fazer isso. Então Jesus não precisava fazer. Ele estava ali para fazer aquilo que só ele era capaz de fazer. Então deixa para os outros fazer o que eles podem, e daí a ordem: tirai a pedra. Marta
como era muito espontânea, muito viva, já foi dizendo: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. E ela tinha razão. Assim como a gente espera a pessoa na nossa família, durante o velório, que vem de longe para chegar. Elas esperaram a chegada de Jesus. Só que quando Jesus chegou, já não se podia mais deixar o corpo de Lázaro velado. Tiveram que sepultar. E já fazia 4 dias que estava sepultado. Mas Jesus se vira para Marta e diz: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Eu vou dizer e você vai repetir: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Vamos dizer agora a frase inteira: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Juntos mais uma vez: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? E meus irmãos, esta palavra é para nós, não é uma palavra que ficou perdida no passado, dita por Jesus a Marta. Não, é uma palavra para o presente, para agora, e é uma palavra para você. Eu não te disse, e eu não tenho repetido, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Mas me ouviste em quê? Jesus chegou atrasado. Lázaro morreu. Estava sepultado há 4 dias. Mas Jesus disse sim. Ele disse com convicção: Pai, eu te dou graças porque me ouviste, e sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. É por isso que eu estou dizendo isso. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, para que creiam que tu me enviaste. Dito isto, ele exclamou com forte voz. Você pode imaginar o peso, a força que Jesus colocou nesta palavra: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. O Evangelho fala assim, sintetizado, me desculpe, como se fosse muito fácil, porque a gente até pensa que de repente aquela múmia, né? Porque o jeito que está narrado aqui, Lázaro parecia uma múmia. O que estivera morto saiu com as mãos e os pés amarrados com faixas. Os pés e as mãos amarrados com faixas. E um pano em volta do rosto. E por que fizeram assim? Porque Lázaro era leproso e Betânia era uma aldeia de leprosos, porque o leproso não podia ficar
na sua casa e nem mesmo na sua cidade. Ele era obrigado a sair, porque ele era um impuro e todos tinham medo de contrair lepra. Eles pensavam que a lepra passava de uma pessoa, que fosse uma doença contagiosa. Então eles repeliam o leproso, eles iam para grutas. Muitos deles viviam ali em pequenos grupos, apodrecendo, porque depois de um tempo, as partes do corpo do leproso, onde pega a lepra, a carne vai apodrecendo. Mas ali, Betânia, era uma aldeia de pessoas de posse, que tinham bens, mas eram leprosos. Tiveram que sair de Jerusalém ou da sua cidade. Betânia é bem pertinho, são quilômetros apenas para chegar até Jerusalém. Então, este grupo de leprosos, de posses, acabaram criando esta aldeia de leprosos. E eles enterraram Lázaro assim, porque, coitados, eles não entendiam de contaminação e achavam que, se o morto fosse enfaixado, não passaria o contágio da lepra da sua carne apodrecida. Era uma ingenuidade, porque você sabe muito bem, você já viu em figuras, você que viu ontem a encenação aqui. Aliás, nós vivemos juntos. A via sacra era um lençol apenas, que envolvia o corpo. Desculpe, como se fosse um envelope. Daí se amarrava os pés, se amarrava próximo ao pescoço. E era assim, com um simples lençol, que o morto era enterrado. Mas os leprosos não. Era um trabalho, e eles faziam com todo o cuidado para não tocar na carne daquele morto. Ele era enfaixado com faixas a partir dos pés e subindo pelas pernas. E veja então, pegando as duas pernas e enfaixando, e enfaixando, e enfaixando, e subindo, e vindo para a cintura, e subindo para o tórax. Daí já tinha pegado os braços, as mãos, que iam sendo enfaixadas, e então o morto ficava assim, desse jeito, e as faixas, e as faixas, e as faixas, e as faixas, até em cima. E daí, além disso, amarravam os pés, e amarravam mais uma vez a região onde estavam as mãos. Então, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, e o Evangelho rapidamente continua dizendo: o que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Então também eles não estavam podendo ver. A gente pensa que foi muito fácil, mas como foi duro. Comece a imaginar. Lázaro estava em cima daquela lápide, que tinha uma altura. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora, e realmente naquele momento a ressurreição aconteceu. Lázaro ressuscitou, mas ele estava
todo enfaixado do jeito que eu lhes disse, sem conseguir ver nada, além do escuro, além do interior, porque tinha antessala na frente. O seu rosto também estava tampado com um pano. E como é que ele vai descer daquela lápide naquela altura? E ele fez esse esforço. Imagine, porque estava todinho enfaixado, desculpe, como uma múmia dura, mas ele está vivo, ele está vivo. Ele pode até mesmo, no movimento que ele vai fazendo, ele pode ter caído daquela lápide, porque como é que ele ia descer, como é que ele ia se dobrar, mas que foi difícil. E ali, arrastando-se pelo chão, porque através dos panos, ele começa a ver algo de luz, e vai naquela direção. Veja, meus irmãos, se arrastando. É fácil a gente se arrastar quando está com as pernas e os braços livres, mas ele não. Estava tudo bem preso, e ainda os pés amarrados, as mãos amarradas. Imagine o esforço, era sobre pedra. Daí ele chega àquela abertura. Ele estava deitado, aí foi fácil, mas com que esforço. Ele teve que colocar o seu corpo todo se arrastando ali, para depois chegar à antessala, fazer todo o trecho da antessala. Agora você imagine lá fora, todo o povo esperando. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E passa 1 minuto, e passa 2 minutos, e passa 3 minutos. A gente não imagina quanto tempo demorou, porque agora que ele chegou à antessala, e Jesus não mandou ninguém entrar lá dentro e pegar, não. Lázaro teve que vir por si. Eu já começo a trazer mais ainda para o presente, para mim, para você. Meus irmãos, graças a Deus, nós ressuscitamos. Ressuscitamos quando fomos batizados, graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Eu ressuscitei no dia, naquele momento em que eu fui batizado. Mas como muitos de nós não vivemos o nosso batismo, e vivemos relaxadamente, um misto de vida cristã e vida pagã, muitas vezes mais pagã do que cristã, porque o mundo em que nós estamos e que nós estávamos já quando nascemos, já estava assim, agora mais do que nunca está assim, e infelizmente os cristãos estão vivendo mais pagamente do que cristamente. Houve um outro momento em que, por graça de Deus, em que Jesus se encontrou com você, porque foi Ele que se encontrou. Nós sempre dizemos, o meu encontro com Cristo, eu me encontrei com Cristo. Sim, foi verdade, mas como no caso de Lázaro, quem veio, quem tomou a iniciativa, quem gritou para nós, vem para fora e disse o seu nome. Qual é o seu nome? Agora grite o seu nome. Vem para fora.
E agora diga tudo o seu nome e vem para fora. Diga. Repete para o mundo inteiro escutar. Sim, Jesus fez isso com você um dia. E aí aconteceu o seu encontro pessoal com Jesus. A grande graça, você ressuscitou. Você ressuscitou. Mas, meus irmãos, nós ressuscitamos. E na hora da ressurreição, tudo é alegria. É como nas núpcias, aqueles primeiros dias após, chamados de lua de mel. Como Lázaro, ele estava morto, mas de repente, naquela escuridão, enfaixado, ele vê, ele está vivo. E foi ao grito de Jesus, foi a palavra de Jesus que ele ressuscitou. Ele tem a certeza, ele tinha sido ressuscitado por Jesus. Só que agora, o resto da palavra era: vem para fora. E muitos de nós não sabíamos disso, e talvez até agora não soubéssemos ainda. Porque ressuscitar, ninguém pode fazer a não ser Jesus. Mas vir para fora, nós podemos. Diga comigo: ressuscitar-me só Jesus. Mas vir para fora, eu sou capaz. Então Jesus quer que eu venha para fora. Isso cabe a mim. Custe o que custar. Sou eu que devo vir para fora. Então, meu irmão, toda essa luta, todo esse esforço que eu estava narrando, que Lázaro teve que fazer, porque a vida do pecado nos amarra mais e pior do que aquelas faixas estavam amarrando a Lázaro. A vida longe de Deus, a vida afastada de Deus, a vida de indiferença, porque muitos até podem dizer: mas eu não fui um grande pecador. Mas você estava longe de Jesus, você estava longe de Deus, você tinha um rótulo de católico, de cristão, de gente boa. Como se diz hoje, você tinha o rótulo de ser do bem e não do mal. Então você se achava muito bem. O que eu preciso mais? Mas você estava amarradinho, enfaixado, amarrado. E uma vez ressuscitado, você precisa vir para fora. Vai custar esforço, está custando esforço, e talvez você esteja parado no caminho do risco de perder a vida novamente, porque você não tem feito esforço de vir para fora. E hoje Jesus está gritando para você: vem para fora. De novo, diga o seu nome e grite: vem para fora. Diga. Depois do nome, o que que Jesus disse, gritando? Diga bem baixinho para o seu coração agora, o que que Jesus disse? Vem para fora. E diga agora: isto cabe a mim. Se eu não estava fazendo,
Eu preciso fazer agora. Preciso começar agora. Ou recomeçar agora. Outra vez. Mas eu preciso vir para fora. É por isso que muitos de nós, ressuscitados, que nos encontramos, graças a Deus, com Jesus, que tivemos a graça da conversão, voltamos à morte, voltamos ao pecado, voltamos para uma vida pagã, como se não tivéssemos sido ressuscitados, porque não fizemos o esforço, a luta para vir para fora. Na descrição, nós já estávamos com Lázaro ali na antessala da sala mortuária. Ele chegou ali. Através dos panos, vendo a luz, ele viu a direção. Ele sabia muito bem porque aquela sepultura foi ele quem mandou cavar na rocha. Ele sabia que mais dia menos dia ele morreria. Então ele reconheceu, a sua sepultura estava aberta, a pedra tinha sido tirada, mas ele está rastejando no chão. Como se levantar? Porque ninguém veio. Então ele tem que apalpar as pedras das paredes. E com um esforço enorme, meus irmãos, ele ir se encostando cada vez mais naquelas paredes de pedra, e daí também se equilibrando, porque os seus pés estão amarrados, suas mãos também, se equilibrando na parede de pedra, ir chegando. E quanto tempo se passou, quanta gente já começava primeiro no coração a gozar de Jesus. Já se alegrando com o fracasso do mestre, que chegou tarde. Seu amigo já estava morto, já estava sepultado, agora tinha gritado: Lázaro, vem para fora, porque o que se passou lá dentro ninguém estava vendo. Quanta gente descreu. Mas imagine a ansiedade dos bons, dos que acreditavam em Jesus. Por que tanto tempo? E você sabe, nessa hora parece que o tempo é uma eternidade. E por fim, se equilibrando, Lázaro chega até a abertura e todos podem vê-lo ressuscitado. Daí sim, Jesus dá uma outra ordem. Então Jesus disse: desamarrai-o e deixai-o ir. Jesus não fez. Jesus, como amava tanto Lázaro, a ponto de ficar na casa dele, que era leproso, porque veja, quantas vezes Jesus veio à casa de Lázaro, quando ele estava em Jerusalém, para as festas, quando
começava a anoitecer, ele voltava para Betânia e ficava ali, tomava refeição na casa de um leproso, com as suas irmãs Marta e Maria, mas na casa de um leproso, dormia na casa daquele leproso Lázaro, mostrando assim um amor, uma confiança total, sem preconceito nenhum. Eles eram amigos, tanto assim, eu não li todo o Evangelho, que é longo. Quando Maria falou a respeito do seu irmão, que já estava morto e sepultado, Jesus chorou. E o trecho que eu comecei a ler mostra novamente a sua comoção, como Jesus chorou. Por que ele não foi correndo? E ele então tirar as faixas de Lázaro e mostrar para todos que ele estava realmente ressuscitado. Não, ele não precisava fazer, porque ele estava ali só para realizar aquilo que só ele podia fazer. Tirar as faixas, as pessoas podiam. Daí a ordem: tirai-lhe as faixas e deixai-o ir. Meus irmãos, nesse processo nosso de passar da vida velha para a vida nova, que estou dizendo, é um esforço e uma luta. Nós estamos lutando, eu estou lutando, tu estás lutando, ele está lutando, nós estamos lutando, vós estáis lutando, eles estão lutando por todo o mundo, por toda a face da terra. Sim, nós temos vida nova, mas para realmente tomarmos posse de toda a nossa ressurreição, é uma luta contínua. Nós estamos num vale de lágrimas. Estou certo ou estou errado? Obrigado, você entendeu perfeitamente. Mas nós que fazemos todo esse esforço, não podemos fazer tudo sozinho. Chega uma hora em que nós precisamos dos outros. Precisamos da igreja. Precisamos da igreja. Hoje é uma mania de ser um cristão livre, liberto. Eu creio em Cristo, eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho, eu admiro Jesus. Jesus foi o mestre dos mestres, o homem mais sábio, o homem mais imprevisível, o homem mais inteligente, o homem cujas reações ninguém poderia calcular. Tão perfeitas são essas reações. Mas eu sou um cristão livre. Vivo a minha crença. Vivo com o Jesus que eu admiro. Não. Não. Todos nós, eu, você, precisamos da igreja. Diga: eu preciso da igreja. Urgentemente, eu preciso da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, por pior que seja a igreja, porque hoje estão difamando a igreja por todos os lados. Claro, ela não é isso que estão dizendo, ela não é isso que a mídia está fabricando maldosamente. Não, ela não é. Mas deixa eu dizer, por pior que seja a igreja, é melhor estar na igreja do que estar fora dela. A igreja
A igreja é santa, mas feita de homens e mulheres pecadores. Isso é o lindo. Não é uma igreja de perfeitos, é uma igreja de leprosos ressuscitados. Como Lázaro, tem que fazer esse esforço para vir até a luz, mas depois precisa da igreja que venha em seu socorro. E meus irmãos, quantos socorros a igreja tem para nós, a partir da palavra, a partir da Eucaristia, a partir de cada um dos sacramentos, a partir da oração, a partir da companhia dos irmãos. E aí eu digo, por pior que sejam os irmãos, é melhor estar com os irmãos do que estar longe deles, afastado deles. Entenda isso para toda a sua vida. Por pior que sejam os irmãos da sua igreja, do seu grupo, da sua comunidade, é melhor estar com esses irmãos do que estar sem eles. E deixa eu dizer, essa tolice que surgiu e se espalhou, de que eu sou cristão sem denominação, é outra tentação do diabo. Porque nós precisamos da igreja, daquela igreja da qual disse Jesus: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo, que é regido pelo príncipe desse mundo, está querendo destruir a igreja, e o está fazendo usando da mídia. Quando digo a mídia, são todos os meios: televisão, rádio, internet, mas também livros, romances. Você conhece os, pelo menos um nome que nem vale a pena ler, mas você conhece esses romances que estão surgindo. Você conhece esta sanha de estar procurando uns tais evangelhos apócrifos ou cartas apócrifas? Que existiram, sim, mas no tempo da apostasia. Vejam, foram aqueles que apostataram da igreja que escreveram esses tais manuscritos. E agora, por obra de Satanás, eles estão desenterrando esses manuscritos e jogando na cara da igreja, como se tudo aquilo que ela falou durante esses 2000 anos, e tudo aquilo que ela viveu durante esses 2000 anos, com sacrifício, com mártires, com santos, tudo fosse mentira. E a verdade são aqueles manuscritos antigos, velhos, escritos por apóstatas, por aqueles que apostataram. Quer dizer, apóstata é alguém que acreditou, que viveu na igreja, mas que chegou um tempo, largou, negou a igreja, negou Jesus, e muitas vezes porque não aguentou o martírio, porque eles obrigavam a pessoa a negar Jesus, eles obrigavam a pessoa a blasfemar contra Jesus, mas porque não fizeram, porque não tiveram coragem de fazer isso, o que outros fizeram, e daí foram para as feras, foram para cruzes, foram queimados como tochas humanas. Eles apostataram de medo, não tiveram coragem de enfrentar o martírio que os outros enfrentaram. Então, como apóstatas, sem ter mais a igreja, claro, ficaram na confusão. E foram eles que fizeram esses escritos, que agora a mídia está jogando no rosto, na cara da igreja. Mas é certo, tu és Pedro, e sobre essa pedra
edificarei sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves da igreja, eu te darei as chaves. Eu ponho nas tuas mãos as chaves. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, eu preciso da igreja. Ai de mim sem a igreja. Diga para você mesmo: eu preciso da igreja. Ai de mim sem a igreja. Você precisa também de um grupo, de uma comunidade, de um movimento, de um ministério, de uma missão, onde você, com um grupo da igreja, vai realizar o seu ministério, vai realizar o trabalho, a missão que o Senhor lhe confiou. Sim, porque você está ressuscitado, e a igreja, as pessoas da igreja é que estão tirando as suas faixas cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e você vai sendo desvencilhado do pecado, da morte, da vida velha. Meus irmãos, precisamos dos outros, e são os outros que estão tirando as nossas faixas, para que a plenitude da ressurreição, que começou lá, quando eu e você estávamos na lápide, Jesus gritou: vem para fora. Mas agora nós precisamos da igreja. Eu quero dizer a meus irmãos, não há acaso, mas por providência, ou estão aqui, ou estão ouvindo em casa, vendo em casa, ou talvez venham a ouvir a gravação em vídeo, a gravação em áudio, possam ver na internet. Irmãos meus, que viveram a vida de igreja, que não apenas se encontraram com Jesus, mas, além de se converterem, graças a Deus, receberam o batismo no Espírito Santo, e por isso receberam os dons do Espírito Santo, e lutaram, e usaram os dons, e foram pessoas, homens e mulheres, cheios do Espírito. Talvez foram as causas, os instrumentos, aliás, da nossa conversão, mas hoje, eles estão longe, deixaram. Eu digo para você, você ressuscitou um dia, não sei onde é que você parou, se você não imprimiu esforço, quando teve que fazer toda aquela caminhada, ainda amarrado, mas é preciso fazer. Ou se você, quando chegou à igreja, ao grupo, à comunidade, ao movimento, à missão a qual você aderiu, e lá estavam te tirando as faixas, mas também eles eram mortos ressuscitados, também eles eram pessoas que viveram uma vida velha, e agora é preciso tirar faixa a faixa. Eles eram leprosos, você era leproso, e os seus irmãos eram leprosos, mas os leprosos ressuscitados estavam tirando as suas faixas, e você decepcionou-se, porque também eles tinham falhas, tinham defeitos, e tem. Eu repito, nós somos uma igreja santa, mas feita de homens e mulheres pecadores, que carregam ainda o pecado em si. Eu digo a você,
volte correndo para a sua igreja. Se você não quer voltar para esse movimento ao qual você pertenceu, mas volte para a igreja. Mas eu digo a você, não fique simplesmente na igreja, não, se você não aceitou esse, se você decepcionou-se com esse movimento, ou grupo, ou comunidade em que você estava, graças a Deus a igreja, ela é aberta, por isso que ela se chama católica, ela tem 1000 possibilidades, ela não precisa ser fragmentada, não, você pode ser igreja, estar neste grupo, naquele grupo, nesse movimento, naquele movimento, nessa missão, naquela missão, exercendo esse ministério, aquele ministério, mas ser igreja, igreja una, santa, católica, apostólica, é isso. Você tem a liberdade de escolher, mas você precisa se engajar, você não pode ficar só, você vai morrer de novo. Que tristeza depois de ressuscitado, depois de estar sendo desenfaixado, ou talvez completamente desenfaixado, você voltar à morte. Então, volte, nesta noite de ressurreição, volte para a igreja. E volte para um grupo. Eu não estou dizendo volte para este ou aquele grupo. Volte para um grupo, volte para uma comunidade, volte para um ministério, volte para um movimento, volte para uma missão e se ponha ativo, porque nós precisamos uns dos outros. Aquilo que só Jesus é capaz de fazer, Ele faz e vai continuar fazendo. Ele ressuscita mortos com a sua ressurreição, mas o restante, deixa eu dizer, bem no mineirês, é nós com nós. É nós com nós. Ou você quer ser o bonitinho, a bonitinha, que seja Jesus a fazer tudo por você. Não, eu só aceito Jesus. Eu sou cristão, ressuscitado, desenfaixado, mas de primeira classe. Então eu só aceito 5 estrelas. Então, ou é Jesus, ou então já estou me despedindo, porque esses irmãos, conviver com eles, com essa igreja, com esses ministros, com esses padres, não, com eles não, não. Eu só quero Jesus, eu sou de primeira classe. Mas deixa eu dizer, Jesus não veio para isso. Jesus veio para fazer aquilo que só Ele é capaz de fazer. O restante são leprosos com leprosos. São ressuscitados com ressuscitados. São enfaixados com enfaixados. Que temos que fazer tudo uns pelos outros. É por isso que eu digo, por pior que sejam os irmãos, é melhor ficar com esses irmãos do que não ter irmãos, do que você ser um cristão livre, independente. Isto não existe. A igreja é o corpo de Cristo. Ou você está no corpo, ou você não é cristão. Sim, porque a igreja é o corpo de Cristo, meu filho, é o corpo de Cristo, minha filha, na qual eu e você somos um membro, e a cabeça é Jesus.
Está claro, claro, claro. Ou você está no corpo, inserido no corpo. E como São Paulo diz, vai agora o olho reclamar do pé, ou o pé reclamar do olho e da boca. Claro, não há membro nosso que não tenha alguma falha, mas quanta perfeição ao mesmo tempo. Assim são os irmãos. Hoje, o Senhor quer que nós façamos uma ressurreição total. Diga comigo: eu ressuscitei. E agora, eu assumo a igreja, eu assumo os meus irmãos, para valer. Eu vou me agregar a um grupo, a um movimento, a uma comunidade, a um ministério, a uma missão, mas eu vou ser vivo no corpo, porque eu preciso dos meus irmãos, mas eu tenho também uma missão para os meus irmãos. Mas eu tenho uma missão, diga, mas eu tenho uma missão para os meus irmãos, e eu quero realizá-la, eu devo realizá-la. Eu volto totalmente para Jesus, por isso eu volto para a igreja, não a minha igreja, mas a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus. Eu preciso de Ti, meu Senhor. É isso ou é outra coisa? Vai por você. Então vamos pedir isso. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti, com toda a vontade. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Canta, igreja. Por isso vem Espírito Santo sobre a igreja. Vem ó, vem Espírito Santo, vem, ó, vem Espírito Santo, vem curar as nossas feridas, vem curar as nossas feridas, fecundar-nos com nova vida, inundar-nos com Teu amor, inundar-nos com o Teu e fazer-nos crescer em Tua graça, Senhor, em Tua graça, cançãonovaplay.com. Assine já!